Olá, meu nome é Bruna e eu vou apresentar o trabalho feito da reintrodução da anta tapiros terrestres sobre as assembleias de besouros carabenhos na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Os besouros carabenhos, também conhecidos como rola-bosta, possuem uma relação muito próxima com as fezes de vertebrados, principalmente mamíferos, e ao manipularem as fezes para alimentação e reprodução, prestam diversos serviços ecológicos para a natureza. Porém, a perda desses mamíferos resulta na redução da disponibilidade de fezes para esses insetos. Com isso, o número de indivíduos, a diversidade e a composição das assembleias desses besouros também podem ser negativamente afetados. E como forma de reverter a perda de mamíferos e de restabelecer as interações dos papéis ecológicos perdidos, projetos de reintrodução de fauna têm sido realizados. Exemplos desses projetos é a da anta brasileira Tapiros terrestres, aqui no Rio de Janeiro. Com isso, o objetivo do trabalho é avaliar o efeito da reintrodução da anta sobre as assembleias de besouros crabenhos na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, tendo como objetivos específicos determinar a parcela da Assembleia Geral de Besouros que interage com a ANTA, avaliar o efeito da introdução sobre a complexidade taxonômica das assembleias e verificar a existência de espécies indicadoras associadas à ocorrência da ANTA. Com isso, foram comparadas duas áreas. A primeira é a Reserva Ecológica de Guapiaçu, a REGO, que está em verde no mapa, onde ocorre a reintrodução da ANTA, e o segundo local é o Núcleo Paraíso, contido no Parque Estadual dos Três Picos, em azul no mapa. Em ambos os locais foram estabelecidos duas linhas de 1 quilômetro, onde foram dispostas 10 armadilhas em cada linha. Nos pontos ímpares foram escadas com fezes de anta e nos pontos pares com fezes humanas. A utilização de fezes humanas é para representar a Assembleia Geral de Besouros, já que fezes de onívoros são mais atrativas devido à sua dieta diversificada. Então, com isso, fizemos três comparações, sendo as assembleias que interagiram com as fezes de anta e a Assembleia Geral, tanto na régua quanto no PET, e as assembleias que interagiram com as fezes de anta em ambos os locais. Avaliamos o número de indivíduos, o número de espécies e a disposição dessas espécies no ambiente em relação à sua abundância. E também avaliamos as espécies indicadoras, ou seja, espécies que podem representar a qualidade do local. Então, foram coletados um total de 7.065 besouros. Nas assembleias da régua, não houve diferença em nenhum dos índices analisados, mas vale destacar que a riqueza, ou seja, o número de espécies de cada assembleia foi semelhante, sendo 24 em cada uma delas. Já nas assembleias do PET, houve diferença significativa em quase todos os índices analisados, menos na equitabilidade, mostrando que não há diferença em relação à uniformidade dessa distribuição das espécies. E também vale destacar que nos índices que diferiram, houve maiores valores para a Assembleia Geral do PET, já que não há presença da ANTA nesse ambiente. Das 34 espécies, 11 foram identificadas como indicadores de localidade ou assembleia. Então, em anta-régua, houve a presença de duas espécies indicadoras. Em geral, PET, houve a presença de 5 espécies. E na localidade do PET, houve a presença de 4 espécies indicadoras. Para a Assembleia Geral da Régua e para a Assembleia que interagiu com as fases de anta no PET, não houve a presença de espécies indicadoras. Então, com isso, a gente pode concluir que, na régua, a Assembleia que interagiu com as fases de anta apresentou abundância e diversidade comparáveis da Assembleia Geral, mostrando um restabelecimento de interações entre os besouros e as antas. No PET, a Assembleia associada às fezes de anta foi menos abundante e menos diversa em relação à Assembleia Geral, mostrando que esses besouros ainda não experienciaram esse novo recurso. Sobre a Assembleia associada às fezes de anta, houve a presença de 4 espécies exclusivas e 2 indicadoras na régua, e a ausência de espécies exclusivas e indicadoras no PET, mostrando a importância desse herbívoro no ambiente para a atração de novas espécies. E apesar do estágio de sucessão das duas áreas favorecer uma maior complexidade taxonômica do Núcleo Paraíso, atribuída ao histórico de conservação da área, espera-se que, com o passar do tempo e com a continuação das ações de reintrodução na régua, a régua seja comparável ao paraíso em relação à complexidade das assembleias. E é isso, muito obrigada.